Para de fingir que essa vida louca, essa corrida absurda que você criou na sua cabeça tem a ver com agradar a Deus, sendo que nem em Deus você está mais. Bom, você quer trocar de carro, você quer aumentar o tamanho da sua casa, ir para uma casa maior, você quer ganhar mais dinheiro, e a sensação é que quanto mais você trabalha para conquistar essas coisas, parece que mais distante você está delas, mais vontade você tem de mudar a rota, de conquistar isso e fazer o possível até o ponto onde, custe o que custar, você tem que chegar no seu objetivo. Todos os anos, nós fazemos um planejamento aqui na nossa casa, daquilo que a gente quer viver como família, daquilo que a gente quer viver como igreja, como ministério, enfim. Todos os anos eu tinha um hábito de colocar o valor que eu queria ganhar anualmente. Nem sempre eu alcançava essas metas, e o engraçado é que sempre quando eu chegava no final do ano e eu percebia que eu não alcançava essas metas, eu sentia uma profunda decepção comigo mesmo. Eu olhava pessoas que estavam tendo vidas melhores, principalmente nas redes sociais, trocando de carro, trocando de casa, conquistando viagens que eu queria fazer, e essas coisas começavam a martelar na minha cabeça a ideia de que eu não estava fazendo o suficiente, eu não estava tentando o suficiente ou me esforçando o suficiente, e que eu tinha que gastar mais tempo, energia, mais força, mais foco para conquistar essas coisas, porque o que me faltava era a execução. Eu preciso executar mais, eu preciso realmente aplicar mais novas ideias e enfim, tudo isso que provavelmente você já passou em algum momento da sua vida. E a verdade é que à medida que esse sentimento vai tomando o nosso coração, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos entrar num ciclo, numa roda de buscar metas e atingir alvos que nós nunca de fato planejamos atingir. Na verdade, esses desejos surgiram à medida em que nós ficávamos frustrados por não conquistar algumas coisas e aumentando a aposta, dobrando o nosso esforço com a ideia de que quando eu conseguisse chegar em determinado número, em determinado valor, aí sim eu tinha cumprido a minha missão naquele ano, aí sim eu tinha realizado o meu objetivo. Quando menos esperamos, estamos correndo atrás do vento, como diria Salomão. Um disclaimer que eu quero chegar aqui com você é que eu não demonizo o resultado ou o sucesso financeiro, eu não quero demonizar conquistas, sonhos ou metas que você tenha. Pelo contrário, para mim isso não é um problema. Você trocar de carro não é um problema, você trocar de casa não é um problema, são coisas que eu quero, imagino que são coisas que você também quer. O problema é quando essa busca se torna sucesso pra gente. Quando nós enquadramos o resultado financeiro como sucesso de vida. Esse é o problema. O meu ponto aqui é que o nosso problema, principalmente da nossa geração, que vive em comparação com uns com os outros, nossa geração que vive se comparando, nossa geração que vive em busca de experiências ou de tornar a nossa vida significante de fato, o nosso problema aqui é quando nós atribuímos essas conquistas o sucesso da vida. A verdade é que isso não é sucesso, e é sobre isso que eu quero falar. A pergunta que eu te faço é: quem te disse que você precisa ganhar mais dinheiro? Quem te disse que você precisa trocar de carro? Quem te disse que você precisa de uma casa maior? Quem colocou no seu coração esse desejo? Muitas vezes nós não nos fazemos esse tipo de questionamento porque temos a tendência a acreditar que o sucesso financeiro, prosperidade, enfim, é sempre atribuído a Deus. Então, claro, Deus vai me apoiar a eu trabalhar muito mais para eu conquistar uma bênção, porque uma bênção é algo financeiro, é uma conquista material. Então, claro que Deus vai me apoiar, eu ficar ausente um pouco da minha família, ou eu ficar ausente um pouco da igreja, ou ficar ausente até mesmo da intimidade com Deus, se isso vai me gerar um benefício em forma de bênção, um salário maior, uma conquista maior, porque isso vem de Deus. Depois eu glorifico a Deus. Mas peraí, será que isso foi Deus que colocou no seu coração? Será que isso vem de Deus? Ou será que isso é só distração do mundo para te evitar a viver aquilo que de fato você precisa? Eu sinto que nós acabamos presos numa armadilha, numa ratoeira, numa estratégia de pessoas que vendem sucesso. E pessoas que comumente vendem o sucesso, assim que você dá o próximo degrau, eles querem te vender mais um degrau, e essa escada não tem fim. A ideia é que enquanto você estiver disposto a pagar pelo próximo degrau, eles vão continuar construindo um próximo degrau, e custe o que custar. Na sua casa, na sua família, no seu relacionamento com Deus. E por mais exagerado que isso
isso pode parecer, é infelizmente o que eu mais vejo dentro da minha geração. Essa ideia de comparação acaba nos prendendo a uma vida que nós nunca queríamos, a uma vida que não buscávamos. Mas como estamos nos comparando o tempo inteiro colocando a nossa jornada em comparação à de outros, nós estamos sempre negociando aquilo que não deveria ser negociado. Nós estamos querendo uma vida que de fato nunca queríamos. E é aí que eu caio na parábola do celeiro de Lucas, capítulo 12, verso 16, onde Jesus conta uma parábola de um homem, e eu vou ler porque eu acho que vai ser melhor, que diz o seguinte: e falou-lhes uma parábola dizendo, Jesus: a terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei, pois não tenho espaço para guardar os meus frutos? E ele disse: eu farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi à minha alma: alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: tolo, essa noite te requisitarão a tua alma, e de quem serão estas coisas que tu preparaste? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A ideia dessa parábola é muito clara para mim quando nós começamos a entender o coração, aquilo que o homem diz para si mesmo. Olha a forma como ele diz para si mesmo: então direi a minha alma, porque a maioria das vezes as nossas conquistas e objetivos financeiros estão atribuídos a um sentimento, estão atribuídos a uma sensação. Não é sobre dinheiro, é sobre o que o dinheiro me fornece, e é sobre isso que nós estamos querendo, e não de fato números numa conta. Nós não queremos dinheiro, queremos a segurança que o dinheiro dá. Nós não queremos um carro novo, queremos a autoridade que talvez esse novo carro vai dar. No fim, nós não queremos o dinheiro ou o resultado, mas nós queremos as emoções e os sentimentos que aquilo poderia nos entregar. O fato que Jesus nos ensina nessa parábola é que essas coisas não virão dessas conquistas. Quando ele diz para a própria alma: descansa, come, bebe e alegra-te, ele está dizendo as três coisas que o ser humano mais procura nos bens e que nunca vão encontrar: descanso. Sim, a gente tende a pensar que ter condições ou recursos financeiros vai nos dar descanso da vida, nós podemos relaxar, mas a verdade é que parece que quanto mais se aumenta os ganhos, mais se aumenta as preocupações, quanto maior os objetivos, maior o brinquedo, maior a necessidade. O descanso de fato nunca vem. Quando se fala de comer e beber, está se falando de satisfação ou de segurança. Quando nós falamos de segurança, é aquilo que o dinheiro pode nos dar, segurança. Eu vou ter o que comer, eu vou ter o que beber, eu vou ter as necessidades básicas para prover dentro da minha casa. E nós tendemos a acreditar que o dinheiro ou o sucesso financeiro nos trará isso. E por fim, alegra-te. Queremos associar o dinheiro à alegria. E eu não vou mentir para você de que ter dinheiro, ter recurso, ou conquistar um novo carro, uma nova casa, um novo emprego, tudo isso com certeza te dá alegria. Mas essa alegria é momentânea, logo isso passa. Basta olhar o seu celular. Você queria muito esse celular. Você gastou tempo para comprar esse celular e quando você teve esse celular, a primeira semana foi algo mágico, maravilhoso. Mas depois de um mês, depois de 2 meses, logo o seu celular ficou defasado, lançaram um novo e de repente aquilo que era tão gostoso de se ter nos primeiros dias, já não tem tanto valor e logo perde a graça. A verdade é que a alegria que um sucesso financeiro te produz, ela tem prazo de validade. E quando nós olhamos tudo isso que a parábola nos ensina, como descanso, comer e beber, que é segurança e alegria, nós precisamos entender algo pontual de Jesus aqui. Nós precisamos deixar claro aquilo que Jesus está nos ensinando, que o que de fato te traz alegria, o que de fato te traz descanso, o que de fato te traz segurança, é estar na presença de Deus. E nada nessa terra, nenhum bem, nenhum recurso que você possa conquistar aqui, trabalhando muito ou pouco, poderá te entregar aquilo que só a presença de Deus pode te dar. Papai, faz essa filmagem logo, pai. Eu quero reforçar que dinheiro não é pecado. Eu acredito que você está cansado de saber que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. É essa ideia de que ter e conquistar vai te trazer segurança, descanso e alegria. O vídeo nem é sobre isso, não é sobre demonizar conquistas ou demonizar sucesso financeiro.
O que eu quero abrir os seus olhos é para que você entenda e tente respirar no meio dessa turbulência da atualidade, onde te pregam essa roda do sucesso, onde nunca há descanso e sempre tem alguém fazendo mais do que você, e você tenta se comparar com esse tipo de pessoa, de que a sua satisfação não está nessas coisas, o seu descanso é Jesus, a sua segurança é Jesus, a sua alegria é Jesus. Relaxa um pouco, respira fundo e não perca a sua vida, os poucos dias que você tem nessa terra, correndo atrás do vento, tentando acumular coisas que se dissiparão com o tempo. Eu quero que você volte a enxergar o propósito genuíno das suas conquistas. De fato, para que você quer um carro novo? Para que você quer ganhar mais? Por que você quer uma casa maior? Esse propósito precisa ser claro para você, para que não seja apenas uma lista de coisas que você quer cumprir para satisfazer o Silas da sua infância, a sua criança interior, que nunca teve condições de ter isso. Eu quero que você olhe mais para as suas orações que já foram atendidas, ao invés de se entristecer com as orações que ainda não foram atendidas. Comece a agradecer por tudo aquilo que hoje já é resposta de oração de anos atrás. Você com certeza já tem coisas que um dia você sonhou em ter, mas que por como eu disse, coisas financeiras têm prazo de validade, a satisfação de coisas financeiras tem prazo de validade, você já perdeu a alegria de ter aquilo que um dia você orou tanto para ter. Por isso, volte a agradecer por essas coisas. E principalmente, desfrute tudo no tempo certo. Saiba que a sua corrida não é a mesma dos outros. Pare de achar que a vida é uma corrida de 100 metros, onde o mais rápido ganha, e comece a entender que a vida é uma maratona longa, dispendiosa, que gasta a sua energia e que vale a pena ser desfrutada com calma e principalmente com quem você ama. Se você já se perguntou uma vez, o que é ser louco para Deus? Ser louco é isso, é correr atrás de coisas que um dia vão se acabar. É ser rico nessa terra e não ser rico no reino de Deus. Não é demonizando as suas conquistas, os seus sonhos, ou fazendo te diminuir, ou principalmente não atribua isso a um pensamento de escassez, mas é pelo contrário, voltando os seus olhos para aquilo que verdadeiramente importa, voltando os seus olhos para aquilo que de fato é importante. Para de fingir que essa vida louca, essa corrida absurda que você criou na sua cabeça tem a ver com agradar a Deus, sendo que nem em Deus você está mais. É hora de voltar para dentro do quarto, fechar a porta e tentar ouvir de novo a voz que te guiou até certo ponto, onde você se distanciou dessa direção e hoje vive em busca de sonhos e projetos que você mesmo nunca nem mesmo sonhou. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, queria compartilhar um pouco com vocês a respeito disso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se você tiver alguma ideia do que eu posso estar falando aqui, compartilhando com vocês, se você tem alguma dúvida, eu vou gostar demais de ler o seu comentário. Espero aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.